Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Lidiane Genski, esse é o canal Imobiliarizando Direito e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que são os animais em condomínio. Antes de começar esse vídeo, quero fazer aquele pedido de sempre. Não esquece de dar um like, de compartilhar esse vídeo e de mandar para os seus amigos, tá bom? Bom, como eu disse, esse assunto eu acho muito legal, é muito interessante, é muito dinâmico, principalmente porque eu amo os animais, eu tenho duas cachorrinhas lindas, então eu levo um pouco esse assunto pro lado pessoal sempre. Mas vamos lá, pessoal, são os animais em condomínio, a convivência deles com os vizinhos, nas áreas comuns, eu queria falar sobre esse assunto hoje com vocês. Eu estava dando uma olhada sobre esse assunto e eu vi que o IBGE fez uma pesquisa em 2019 em que 43% dos lares brasileiros tinham cachorros e 19% gatos. Gente, são quase 50 milhões de lares no Brasil que têm animaizinhos de estimação. Só mencionando esses, né? Porque tem muita gente que tem passarinho, papagaio, coelho, hamster e até uns bichos meio exóticos. Daqui a pouco eu vou contar umas histórias para vocês. Então, e muitos, pensem, quase 50 milhões de lares no Brasil, pensam quantos desses animaizinhos, só de cachorros e gatos, estão onde? No nosso querido condomínio. Então, é muito importante, eu acho, que a gente falar sobre esse assunto. É entendimento já pacificado no STJ, que é lá em Brasília, a última instância do judiciário, que não pode se proibir os animais em condomínio. Mas tem algumas convenções que ainda proíbem, são convenções mais antigas e outras nem tanto. Então, existem alguns tipos de regras nas convenções atualmente. Aquelas convenções que proíbem ter qualquer animal, o que é mais raro, mas ainda existe. Algumas que proíbem animais de grande porte, outras que proíbem animais que causam incômodo e que a gente já vai falar daqui a pouco sobre isso e que eu acho que é o que deve acontecer mesmo. E aquelas que não falam nada sobre o assunto. Mas na realidade não pode simplesmente proibir. Por quê? O que acontece? Mesmo se for um animal de grande porte, um cachorro grande, vamos dizer assim, ele pode, né? A pessoa pode ter no condomínio. O que não pode é assim como o seu vizinho, ou um visitante, ou qualquer outro tipo de incômodo, o animal não pode causar incômodo e também não pode causar nenhum tipo de risco aos vizinhos ou aos funcionários. Então, por exemplo, o incômodo, o animal que faz barulho, por exemplo, às vezes o dono sai e deixa muito tempo o cachorrinho lá sozinho, ou até tem gente que viaja e deixa um final de semana, por exemplo, o cachorrinho sozinho e o animal começa a latir, latir, latir sem parar, uivar. Então, esse tipo de coisa não pode. Então, esse animal, se o dono não tiver tomar uma providência, não cuidar de uma outra forma, sim, essa pessoa pode ser obrigado a retirar esse animal do condomínio. Ou muita gente, infelizmente, também não cuida direitinho dos seus pets. Então, assim, esses animais causam algum odor, às vezes esse odor vai para o corredor, no hall dos apartamentos, chega até a entrar em outros apartamentos, é um tipo de incômodo também. E daí, ou o tutor desse animal toma uma providência e muda essa situação, ou realmente ele poderá sim também retirar esses animais lá do condomínio. Eu já, assim, fiquei sabendo, já tive processos relacionados a muitos casos de animais. Então, vou contar, assim, rapidamente dois que eu lembro agora e que foram, assim, muito inusitados. Primeiro, em um condomínio grande, tinha uma pessoa que tinha um porco de estimação. Então, mas não é aquele porquinho rosa, bonitinho, não. Era um porco grande que andava de coleira, aquele porco cinza, que andava nas áreas comuns e que ele era agressivo. Ele já tinha tentado avançar em funcionários, em crianças, em condôminos. E assim, foi um processo judicial que não foi fácil, foi demorado, mas o condomínio conseguiu com que o juiz determinasse que esse animal
fosse retirado do condomínio. Então o problema não era o porco em si. Tudo bem, é estranho ter um porco dentro de casa, ainda mais desse tipo. É estranho, mas assim, dentro da nossa casa, a gente pode, assim, na medida do possível, do respeito ao outro, ter um animal que a gente queira. Mas como eu falei, desde que não cause um incômodo ou cause algum tipo de risco, que era o caso desse porco. E também teve um outro caso, há muito tempo atrás, de uma senhora que tinha 15 cachorros dentro do apartamento, 15 cachorros pequenos, e era assim um absurdo. Era barulho, era mau cheiro, era assim, o prédio inteiro reclamava. O condomínio teve que entrar com uma ação, e até eu lembro disso, que foi muito engraçado, que no dia que o oficial de justiça foi lá para constatar a mesma presença dos animais, foi até o local. Eu lembro que o oficial de justiça relatou no mandado dele que ele chegou lá, que a mulher não queria abrir um quarto e que ele teve que entrar no quarto e que começou a sair cachorro debaixo do sofá. Gente, parece brincadeira, mas não é. Isso aconteceu e foi documentado pelo oficial de justiça, porque a mulher queria esconder, né, os cachorros dela, para que o oficial de justiça não visse, mas os cachorros, né, tadinhos, queriam sair lá do esconderijo deles. E também a decisão do juiz nesse caso foi que ela poderia manter lá no condomínio, dentro do apartamento dela, somente 3 cachorros. Então, em resumo, o que eu quero falar para vocês é isso. Pode proibir? Não, não pode. Mas você pode ter um animal que, por mais que seja dócil com o próprio tutor, com a família, que tenha um amor, a gente se apega mesmo aos animais, mas esse animal, seja qual ele for, desde que não seja um animal que tenha posse proibida, né, por lei, mas ele não pode causar nenhum tipo de incômodo para os seus vizinhos, né? Então ele pode ser de grande porte, pode ser de médio porte, pode ter, por exemplo, 2 ou 3, depende do que a pessoa gosta e quer, mas não pode causar nenhum tipo de perturbação ao seu vizinho, ao sossego, à saúde e à boa convivência lá no condomínio. O que são regras comuns, né, e que são bem frequentes e que acabam existindo em todos os condomínios, são aquelas regras de locomoção dos animais. Então, por exemplo, pode-se obrigar o tutor do animal a carregar ele no colo pelas áreas comuns do condomínio? Não, não pode se obrigar, porque existem cachorros, por exemplo, que são muito pesados. Então você não pode obrigar aquela pessoa a carregar o animal no colo. Não, mas o que são regras aceitas? Por exemplo, se o condomínio tem um elevador de serviço, então o animalzinho sempre vai pelo elevador de serviço, sai pela garagem ou sai por uma outra entrada e saída de serviço, ou se não tem elevador de serviço, vai pelo social, mas normalmente pergunta antes se já tiver gente lá se pode entrar, ou alguns até exigem que só entre com o animal no elevador se não tiver mais ninguém. Então essas são regras que podem constar do regulamento interno, que podem ser votadas em assembleia e que podem ser aceitas até para respeitar, porque tem gente que ama animaizinhos e tem gente que não gosta. Então, para a gente conseguir encontrar um denominador comum lá no condomínio para que todo mundo consiga viver dentro da sua casa em paz e bem. Então é isso, pessoal. O que eu gostaria de falar com vocês hoje sobre os animais é isso. Um assunto também que a gente sempre recebe dúvidas, perguntas. Posso multar? O que eu posso fazer? É importante também eu falar com vocês que aqui em São Paulo existe uma lei que exige que algumas raças, né, que são mais perigosas, agressivas, usem a focinheira, né? Então, Rottweiler e algumas outras. Então, isso é obrigatório tanto em áreas públicas como dentro do condomínio, nas áreas comuns. Uma outra questão também, mesmo qualquer tipo, por exemplo, do cachorro, né? Ele tem que andar nas áreas comuns, o acesso dele até a rua, por exemplo, sempre com a guia, né? Até para evitar qualquer tipo de problema, tá bom? Então, eu sei que a maioria aqui de vocês deve ter um pet ou gosta de animais. Não esqueçam também de sempre verificar as regras do seu condomínio, de procurar em todos os aspectos, não só em relação aos animais, né, respeitar os seus vizinhos. E se vocês tiverem problemas,
Ah, o síndico não quer, foi advertido, foi multado, meu vizinho está reclamando, minha convenção proíbe. Qual a minha sugestão? Procurem antes conversar, conversem com o síndico. Se não der para resolver na conversa, enviem uma notificação extrajudicial. Mas se mesmo assim, se o seu animalzinho não causar incômodo, for inofensivo, você pode até entrar com uma ação judicial até para preservar o seu direito de ter o seu animal dentro da sua casa, lá dentro do seu apartamento, tá bom? Bom, é isso, pessoal. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido algumas dúvidas. Se ficou mais alguma pergunta sobre esse assunto, me manda aí nos comentários, eu vou responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? E como eu já pedi, por favor, dá um like nesse vídeo, compartilha, manda para os amigos. Também já escrevi lá no blog sobre esse assunto, tá aqui na tela. Nos siga também no Instagram Imobiliarizando Direito e até a próxima. Obrigada, tchau!